Olá pessoal, tudo bem? Professor Paiva de volta para mais um tema importante sobre pensamento computacional. Então, desta feita, a palavra sobre a qual nós queremos nos debruçar é metodologia. Então, se nós formos no dicionário Oxford, ele diz o seguinte: lógica, ramo da lógica que se ocupa dos métodos das diferentes ciências e, por extensão, corpo de regras e diligências estabelecidas para realizar uma pesquisa. Método, né? Então, estudo do método. Outra definição que está no Tremblay, né? Diz o seguinte: metodologia é um conjunto de técnicas, métodos e ferramentas utilizadas de forma racional e sequenciada. Então, veja bem, nada melhor do que resolver problemas do que utilizando uma metodologia como uma ferramenta básica. Tá? Então a gente, quando discutiu estratégias para encarar problemas, você viu tentativa e erro, decomposição, e dissemos que a nossa preferida é a questão da metodologia. Então, dessa feita, nós queremos trabalhar com você uma metodologia que está baseada num Canvas. Isso aqui é um Canvas, é um formulário, né, para especificar procedimentos, desenvolvido por Bittencourt, né, 2018, e nós trazemos aqui. Então nós fizemos uma alteração aqui, numerando o formulário, né? Então o formulário tem partes aqui, ó, elaborado por tal data, versão. Então veja bem, você tem um problema para resolver. Então aqui você vai descrever esse problema. Na parte 2 você vai decompor o problema. Então um problema grande e complexo, ao invés de se atacar como um todo, você divide em partes. Na parte 3 aqui, nós vamos buscar padrões. O que seria padrões? Generalizações. Então, muitas vezes, problemas eles se enquadram dentro de um caminho padrão, dentro de uma estratégia comum. Né? Então, esses padrões vão nos mostrar aqui o que é que já existe, soluções semelhantes para esse problema e coisa do tipo. A ideia da abstração, que é o tópico 4, tem a ver com o quê? Tem a ver com que você deixa de lado coisas não importantes, coisas não relevantes. Então aqui você, ao invés de ficar tentando ver todos os aspectos de um determinado problema, você vai focar no essencial. O que é mais importante para eu poder resolver. Então eu deixo de lado coisas que não interessam, então eu abstraio. Entradas. Normalmente problemas têm entradas. Eu vou precisar ler um número, eu vou precisar saber o nome de uma pessoa, vou precisar saber uma data. Então eu tenho que identificar entradas que são importantes para a resolução deste problema. E no final, eu para resolver um problema, eu tenho uma resposta para dar. Então eu vou ter uma saída, então ou algumas saídas, né? Então, por exemplo, qual é a idade da pessoa com base na data de nascimento, qual é o dobro de um número que eu pedi para digitar pelo teclado e coisa do tipo. E aí veja, com base nisso tudo, a minha solução vai estar expressa num algoritmo, numa sequência de passos ordenados que levam à solução desse determinado problema. E aí nós acrescentamos, com base no material do Bittencourt, um passo 8, que é o quê? Que é testar, validar. Então, com base nas entradas, eu vou produzir entradas, vou gerar saídas e ver se está de acordo. Então, vamos ver uma aplicação dessa metodologia aqui. Olha, nós colocamos as etapas aqui de 1 a 8, né? Então, entender o problema. Então, o que é isso aqui? Nessa partezinha aqui do Canvas, né, do Canvas algorítmico, eu vou colocar aqui o que é o problema. Então, o problema é, por exemplo, resolver o problema de somar dois números, de calcular o salário com base na quantidade de horas. Então, eu vou dizer o que é. Em seguida, eu vou estabelecer uma decomposição. Então, eu vou pensar esse problema aí, ele se divide em quê? Na parte de entrada de dados, na parte de processamento desses dados e na apresentação de resultados, por exemplo. Então, eu já peguei 3 partes aqui. Em seguida, eu vou identificar generalizações. Então, por exemplo, se é para calcular a adição, essa adição pode ser feita com base nas propriedades da adição. Né? Por exemplo, propriedade comutativa, A mais B é a mesma coisa de B mais A. Então, eu poderia ir buscar coisa desse tipo. Como é que eu calculo o salário com base na quantidade de horas? Eu tenho um salário base, eu vou dividir pela quantidade de horas mensais, vou chegar no valor da hora, né? Então, se eu tiver o valor da hora, então isso é um padrão aqui que eu vou ter para lidar com essas questões, né? Então, a padronização e generalizações aqui. A ideia da abstração, o que é que eu não vou me preocupar, o que é que eu posso descartar, ou aonde eu vou focar, né? Então, eu vou colocar aqui nesse item 4. O item 5 identifica entradas. Então, como eu disse, para resolver um problema, vou ter que perguntar, vou ter que saber alguma coisa. Então, eu vou, por exemplo, calcular a adição de dois números. Eu tenho que saber os números, porque eu vou querer generalizar.
Então essa generalização que eu vou especificar, eu vou dar luz a ela sobre no item 3 aqui, por exemplo, pressupõe que a cada execução da solução eu vou ter números diferentes, porque senão eu estaria especificando que só somaria, por exemplo, 3 e 4. Mas se numa outra rodada, numa outra execução, eu quisesse somar 7 e 8, eu faria a ideia de entradas que são variáveis aqui. Né? Depois, identifique saídas. Qual é o resultado? Se eu vou ter 3 e 4, eu vou ter que ter 7 na saída. Né? Então vai ser a soma dos dois números, N1 e N2, que eu peguei aqui. E aí eu vou fazer o quê? Detalhar o algoritmo. Com base na decomposição aqui, por exemplo, a entrada de dados. Então eu vou ter que ler dois números, então leia N1, leia N2, por exemplo, usando alguma ferramenta de especificação de algoritmo. Normalmente aqui é a ideia de uma linguagem algorítmica ou de um fluxograma. Né? Então eu vou ter que calcular a adição. Então S de soma é igual a N1 mais N2, então é a etapa de cálculo. E eu vou ter que apresentar o resultado. Vamos supor, eu vou usar um escreva. Escreva S, por exemplo, que seria a soma de N1 mais N2. Então está feito aqui o meu algoritmo. Vamos ver um exemplo aqui? Nesse próximo passo aqui, vamos ver, ler 3 números, calcular a soma. Então veja que esses números são números quaisquer. Né? Então eu vou calcular a soma. Como é que eu faria isso aqui? Como é que eu ponho nesse canvas aqui essa solução para esse problema específico? Vamos ver aqui. Então olha, problema. No passo 1 aqui, na área 1, eu coloco o problema, que é o quê? Calcular a adição de 3 números quaisquer, que está me pedindo aqui o problema, tá certo? Em seguida, 2, vamos decompor, então vamos dividir em partes. Então esse problema tem um todo, que é saber 3 números, calcular a soma desses números e apresentar o resultado. Eu vou dividir aqui, ó. Então 1 e 2 seria fazer a entrada de dados, ler o primeiro número, ler o segundo número, ler o terceiro número, tá? Em seguida, a etapa 2 seria calcular a adição, fazer o tratamento dos dados de entrada e depois eu teria exibir o resultado. Então eu quebrei esse problema aqui, que eu poderia reagrupar aqui em entrada de dados, fazer o processamento e exibir o resultado. Tá? Então eu poderia até refazer essa etapa 2 aqui. Padrões, propriedade da adição. Né? Então eu vou ter aí, por exemplo, o número 1, se eu chamar de N1, tá? Que está aqui em entrada, ó. Vou ter N1 mais N2 mais N3. Ou N3 mais N2 mais N1. Então isso aqui vai valer para fazer esse tipo de coisa aqui. Na questão da abstração, remover detalhe desnecessário. Eu poderia validar, por exemplo, esse número eu podia dar um intervalo. São números de 1 a 100, por exemplo, se eu quisesse. Mas o problema não está me pedindo, então essa validação eu vou deixar de lado. Digitar uma letra no lugar de um número. Então, para esse momento aqui, eu não quero focar nisso, então eu deixo de lado. Essa entrada vai ser feita via um tablet, vai ser feito via um notebook, um computador, um celular, não interessa. Então, o dispositivo eu deixo de lado aqui também. Quais são as entradas? Então, o problema é calcular a adição de 3 números quaisquer. Então, eu vou chamar de N1, que é o primeiro número, N2, que é o segundo número, e N3, o terceiro número. Eu poderia melhorar aqui, eu poderia dizer que esses números são inteiros, por exemplo. Então, eu estaria detalhando mais aqui o universo com o qual eu vou trabalhar. Né? A saída, o que é a saída? Vai ser o resultado da soma desses 3 números. Então, vai ser um tal S, que é igual a N1 mais N2 mais N3. Então, veja, com base nisso, eu já posso especificar o meu algoritmo aqui. Tá? Então, eu vou ter, por exemplo, uma instrução de entrada de dados, leia N1, leia N2, N3. Veja, isso aqui eu poderia especificar também num fluxograma. Tá? Ou eu poderia usar um Portugal Studio para colocar aqui o algoritmo em si. Então, depende, a gente está usando uma linguagem simplificada, com base no Portugal Studio, que permite a gente ter uma ideia do que é a lógica desse processo aqui. Então, lê N1, N2, N3, que são as entradas, ó, os inteiros que você vai ler aqui. Calcula S, que é calculado como N1 mais N2 mais N3, e escreva o resultado. E a etapa 8, que não está originalmente no Canvas, né? Nós colocamos aqui, que é o que? A validação, que é o teste. Então, vamos lá. Se N1 for 2, N2 for 3 e N3 for 4, qual o resultado que eu devo ter? Eu devo ter a soma de 2 mais 3 mais 4. Então, isso aqui vai dar 5 com 4, 9. Então, a saída 9. Opa, vamos ver se está certo aqui. 2 mais 3 mais 4 e tal. Escreva essa. Beleza. Vamos pegar aqui. Se fosse 9, 0 e 5. Então, 9 mais 0 mais 5 vai dar 14. Então, me parece que o algoritmo está validado, está ok. Tá certo? Então, uma primeira demonstração da aplicação dessa metodologia simples, baseada no Canvas de Bittencourt 2018, para fazer o quê? Ajudar você a formalizar soluções para os seus problemas, tá bom? Então, eu espero que você tenha entendido, tenha gostado.
Nós vamos ter outros vídeos aí explorando mais essa questão da metodologia e eu queria que você praticasse aí com os exercícios que estão disponíveis aí no seu caderno, tá ok? No mais, grande abraço e até a próxima.